por aqui, minha querida Marília Gabriela. Achei que eu ia esquecer. As notas do Enem saíram ontem. Fausto Silva. Porra, meu, ao todo. Marília Gabriela. 4,32 milhões de candidatos se inscreveram em 2024. E pra falar sobre isso, eu não consigo seguir até o final. Não conseguiu sustentar, não né? Dá, não tenho garganta pra isso. Pra falar sobre isso, o que fazer agora? Qual é o próximo passo? Pegou a tua nota ontem, descobriu que você foi bem ou comprovou que você foi mal? Pegou tua nota, o que você faz? Você sabe que tem SISU, tem ProUni, tem FIES, mas o que você vai fazer com essas informações? E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber ela, a doutora, psicóloga, PhD em educação pela Unicamp, especialista em desenvolvimento de carreira. Vem pra cá, Rafaela de Faria. Bem-vinda, Rafaela. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. E tá numa semana, ainda mais uma semana decisiva, né? Muita gente... Sexta-feira, né? Saiu o resultado, né? Da Federal, eu acho. Sexta saiu o resultado da Federal. Da Federal lá no Agrárias, lá, né? Sim. Então, muita gente deve estar pensando aí, né? E agora? O que fazer e tudo mais, né? Então, é um momento bem legal. Muitos pais ouvindo o Boa da Pan. Chama aí os filhos para ouvir também, que agora é interessante você prestar atenção. O vestibular e tudo nesse sentido, não só o vestibular da Federal, já que a gente tá falando aqui, mas o Enem, todo mundo é impactado em algum lugar. Ou é o sobrinho, ou é o filho, ou é o filho da vizinha, todo mundo é impactado de alguma forma. Sim. Mas o Enem, ele não é que nem o vestibular, né? Não é só fez o vestibular da Federal, você já tem ali meio que o passo a passo do que fazer, recebe por e-mail, praticamente. O Enem não. E aí, a pessoa pegou a nota, faz o que com ela agora, Rafael? Então, primeira coisa, acho que esse momento da avaliação, né? Olhei para aquilo e aí, superei minhas expectativas de que forma? De forma positiva ou negativa, né? Dependendo se essa pessoa já tem uma ideia do curso que ela quer ingressar na universidade, a gente precisa entender a nota dela, se é suficiente ou não. E como que a pessoa pode conseguir essa informação? Então existem vários, vou chamar de editais, vários canais que informam essas médias dos últimos anos, depois sai formalmente por cada universidade e assim por diante. Legal. Mas um ponto que é fundamental é que quando sai a nota do Enem, as pessoas comecem a prestar atenção e registrar de uma forma que for a melhor possível para cada um, as datas e os prazos. Realizar a leitura dos editais com cautela, pedir apoio se não compreender, né? Porque muitas vezes os editais têm aquele monte de palavra, né? Não dá conta nem de ler, ou se lê não entende as regras, as normas, o que significa. Então, olhar para esse edital, pedir auxílio para compreensão e marcar, deixar registradas as datas, porque esse costuma ser um erro, que a princípio é um erro que tem como, né? Sim, assim, tem como evitar, né? Evitar, e que as pessoas perdem oportunidades, tanto em relação às oportunidades nas universidades, em relação às bolsas e assim por diante. Então, pegou a nota, ficou emocionado, você já ficou alegrinho, ou ficou decepcionado, frustrado, enfim, não interessa. Pega os editais e já começa a entender quais são os próximos passos de forma realista. Eu confesso que eu parei lá no ProUni, tá? Eu nem sei. O SISU, o FIES eu lembro que era de financiamento, tinha na minha época também. Isso. Mas hoje saiu a nota do Enem, o estudante ele pode então usar em alguns editais, plataformas aí para conseguir se dar bem, né? Isso, existem universidades, né, que eu não vou citar aqui as regras como um todo, porque cada universidade acaba tendo as suas normas, né? Então existem universidades que separam um número específico de vagas para ingresso pela nota do Enem. Então, essa é a diferença. Tínhamos até pouco atrás universidades que só não faziam mais o vestibular e só usavam a nota do Enem para inserção. O TFPR, né? Exatamente, que inclusive hoje eles já manifestaram aí alguns aprovados, algumas, né? E então a gente precisa ler com muita atenção esses editais para entender como funciona em cada universidade, tanto em relação ao número de vagas, né, a porcentagem de vagas para as bolsas, tipo de bolsa, como que vai ser esse auxílio, mas como tudo é normatizado,
segue à risca os prazos, as datas e os protocolos. Boa. Então não tem essa coisa, esqueci, não. O sistema caiu, meu bem, você tem dias aí pra se organizar com isso, vai deixar pro último dia, né? o sistema caiu, porque, né, aprenda. Então esse é um tem ponto que se virar já, desde já. bem Você importante. marca na tua agenda ali como prazo final 2 dias antes, daí não tem erro. Isso. Daí você, putz, Isso. amanhã ferrou, mas na verdade tem 2 dias de vantagem. Mas exato. com certeza. Mas isso seria então para ingresso nas universidades, quando é direto com as universidades. E quando a gente tá falando dos programas, SISU, ProUni e FIES, isso é Sete. pelo portal do governo? Exatamente, do tudo portal oficial. Eu acho que cabe aqui também um alerta que cuidem, né? Hoje em dia a gente vive aí um cenário que recebe link de tudo que é tipo, por e-mail, por WhatsApp, Sim. por rede social. Então, entrem no site oficial. Né? Beleza. Entrem no site oficial, faça por ali, porque é mais seguro. Sim, né? e confira, né? Quando a gente acessa o site, tem ali no... Independente do navegador, normalmente ali onde você coloca a barra de endereço, tem algum indicativo ali de segurança. Isso. Pra você ter certeza de que aquele é o site oficial, porque a gente sabe como é o certificado. golpista. O golpista usa oportunidade. Tudo, né? Tudo. E Aí a não gente passe tá também de o olho. seu login aí, nem pro namorado, porque eu Não, vi esses não. dias um meme que você fez pro seu ex. Vi que o rapaz trocou o curso da ex-namorada dele. Tinha traído Meu ele. Deus. Olha Colocou ela em, sei lá, dança, alguma coisa assim. Ela tinha passado num sacanagem. negócio muito Medicina, bom. Então, então não façam isso. Não passem Não, o seu não. login aí, nem Não. Por pro favor. melhor amigo, né? Nossa doutora? Senhora. Então tem que tomar cuidado. E assim, essa semana a gente tá aí, então, pra sair mais resultados, né? Da federal, aquela coisa toda. Mas, infelizmente, é muita gente pra pouca vaga. Então, acaba que muita gente não passa, né? Às vezes não é nem por nota ali, né? Tem gente que tirou ainda mais e fica entre aqueles 30, 50, 80, não sei. Como lidar, doutora, com frustração, ainda mais adolescente que tá numa fase difícil, né? Entendendo melhor o mundo e até os próprios pais, né? Pra conciliarem isso, né? Com eles, né? Perfeito. Tem um ponto que eu gosto de ressaltar que é o seguinte: vestibular, Enem, aprovação ou não, né? Se inserir na universidade, isso não é a vida da pessoa, faz parte da vida. E tem todo ano, tem a cada 6 meses, dependendo da instituição, você consegue fazer vestibular agendado. Sim. Então, assim, existem inúmeros recursos e estratégias. Aprender a lidar com a frustração é fundamental. Então, algumas pessoas conseguem lidar de uma forma menos intensa, outras mais intensa, e daí isso depende da história de vida de cada um, né? Quantas frustrações já vivenciou, de que tipo, e assim por diante. Mas pensando aí nos pais, nos responsáveis, nas pessoas que são os adultos dessa relação com esse jovem, que ainda é a maioria, né, que tá vivenciando essa parte do vestibular, apesar disso ter mudado significativamente nos últimos anos, de assumir um papel de apoio, né? Então, apoio no sentido de assim, se viu que não estudou o ano inteiro? Não fez nada? Então, assim, enquadra no sentido de, a realidade é essa, Sim. né? Estudar devolve, trabalhar devolve, ficar no TikTok, como vocês falavam, o dia inteiro também devolve. Inclusive tem um cara no TikTok que é muito bom, eu esqueci o nome dele agora, mas ele faz vários vídeos imitando, sei lá, o pai quando o filho leva uma bronca. Ele tá sempre comendo amendoim, esse cara, esqueci o nome dele. E aí, um bordão dele, quando ele faz o pai, é que ele faz assim com a mão e fala: escolhas e consequências. Esse é um negócio que todo pai em algum momento fala pro filho. E de fato é isso, né? Não é? Eu sou professor, trabalho com cursinho, mas comentei aqui. Mas tá ali com eles, né? Que estão nessa fase. Não é aquela coisa de se matar, de não dormir, sabe? De comer mal, não é isso. Mas tem que haver um compromisso durante o ano, senão não tem como, né? Não Exatamente. E até nós recomendamos, né?
que se mantenha a rotina de atividade física, né, de atividades de lazer, porque isso faz parte, né, isso vai contribuir com a saúde mental desse indivíduo, saúde física, mental, a gente não, né, didaticamente a gente fragmenta e vai fazer com que ele consiga estudar de uma melhor forma também, ter mais disciplina, atenção, a memória, tudo isso vai ser potencializado. Então é importante que tenha um plano de estudo, né, alinhado aí com a realidade do que é a sua vida. Pode ser que você seja um trabalhador e precisa estudar à noite, pode ser, enfim. Mas o importante é isso, ter clareza de que o resultado vem a partir da sua dedicação em prol daquilo. Sim. E eu, agora uma curiosidade mais minha aqui. Esse foi o primeiro Enem que o ensino médio inteiro foi o novo ensino médio, né? Não sei se eu fui claro, mas sim, a turma oficial, que tem a galera que faz de novo e tal, mas a turma oficial que fez o Enem, os que foram do terceiro ano do médio para fazer o Enem, foram os primeiros terceirão. Que foi primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Completinho novo ensino médio. Sim. Eu senti uma defasagem absurda, porque a impressão que eu tive é que o Enem e os vestibulares continuaram a mesma coisa, enquanto os alunos não tiveram as mesmas aulas, né? Você teve muita demanda com relação a isso? O pessoal meio desesperado? Eu tive a mesma impressão. Então, alteraram de um lado, mas as regras continuaram as mesmas do outro. Então, existe uma dissociação, sim, que eu espero que seja observada, né, e integrada de alguma maneira. Mas o que a gente costuma perceber é que, assim, estão todos, então, desse fluxo no mesmo barco. Então, isso vai impactar de forma unânime, né? Exceto aqueles que foram buscar apoio complementar de outras maneiras. Mas você sente que eles notaram isso? Que eles estavam aquém do que o vestibular estava pedindo? Alguns sim, outros não. Daí depende, de novo, do perfil de cada um. Se tá preocupado ou não, né? Se dedicou ou não. Enfim, mas eu percebi, sim, um choque deles em relação à autopercepção. Tipo assim, achei que fosse arrasar. Pois e quando chegou lá, médio pra baixo. Pois é, porque o que estava sendo exigido deles ao longo do ensino médio, eles podiam estar atendendo perfeitamente, mas daí o que você exige no Enem e no vestibular é outra coisa. E aí realmente não tem como não fecha, né? Pois é. Mas a gente vê, assim, eu digo, pelo menos vendo de fora, né? Não atuo na área da educação como vocês e tudo mais, mas eu não sei se esse negócio da internet que mostra como é fácil às vezes ganhar dinheiro, você criando uma loja, a gente tem uns coach de 14 anos agora. Essas coisas assim. E eu não sei, o jovem ele tá perdendo interesse no ensino superior em algumas áreas, que a gente tá vivendo um momento, talvez único, que dessas novas profissões, né? Estão começando a despontar mais ainda do que já com inteligência artificial, aquela coisa toda. O jovem tá perdendo interesse no ensino superior, doutora? De forma geral, o jovem está perdendo interesse por estudar. Né? Então, é ler. Né? Nos últimos anos, as pessoas leem cada vez menos, né? Cada vez mais. E essa geração é a geração que já nasceu com o celular na mão. Sim. Então, eles já vêm de um outro formato de criação conforme as mudanças no mundo. Para eles, como as coisas estão ali na mão, né? Lembra? Eu imagino, não sei a idade de vocês, mas na nossa época de adolescência, nós tínhamos que ir até a locadora e esperar. Chegava lá, você lidava com a frustração. Ih, todo mundo veio antes pegar o filme. Né? Tem uma fila de espera. Só na segunda-feira conseguia pegar filme bom. Que você pegar a caixinha do filme que você queria e não ter atrás. Que atrás tinha que ter, tinha duas, a preto e branco atrás pra você pegar. Tinha reserva na locadora de vocês? A gente podia deixar o nome, né? Pra segurar, daí você paga. Tinha que ter um cadastrinho. Mas realmente, então bem lembrado. Outro tempo de resposta das coisas, né? E aí você pensa, um ensino superior, curso de psicologia, por exemplo, que é a minha formação de base, 5 anos, todos os dias. 5 anos, todos os dias? Como que é isso? Eles não conseguem nem conceber, né? Então, não só em relação ao ensino superior, mas em relação aos estudos de forma geral. E hoje mesmo saiu a notícia, né? Da questão da proibição dos celulares nas escolas. Né? Isso aí tá dando o que falar. O que você pensa sobre essa proibição, Rafaela? Pois então, antes de vir pra cá, eu estava lendo a respeito, né? Porque eu penso assim, que tudo que é proibido... É mais gostoso. Não.
Às vezes. Eu não sei se aquilo é verdade, mas tem um vídeo na internet que o professor apaga a luz da sala e tá todo mundo com o celular ligado. Eu falei, caraca. E assim ensinou os adolescentes a baixar o brilho quando for colar. Mas tá. Então, assim, vindo num caráter de proibição, né, ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu entendo que aquilo que é proibido deve ter uma consequência quando desrespeitado. Tá. E eu não achei em lugar nenhum qual vai ser essa consequência. Vai ser o quê? Vai ser expulso da sala? Vou pegar meu celular Sim. e vou ficar... Vai fazer o quê? Pois é. O Né? pessoal vai pegar o celular só pra poder sair mais cedo. Então, assim, acho que tem muitos pontos que precisam ser olhados para implementação a nível de saúde mental e pensando no desenvolvimento educacional. Evidente que terão contribuições, né? No entanto, ainda não tenho uma opinião, porque a teoria é linda, né? Quando chega na prática, existe aí uma lacuna gigantesca que a gente sabe que... E de fato é uma ferramenta também, né? Isso que é o complicado. Talvez fosse mais no sentido de, sei lá, ter alguma regra ou, sei lá, ordenar o uso e formar os professores também. Porque não adianta ficar tecnologia atrás de tecnologia e os professores terem que se virar para aprender a usar, porque a formação lá atrás ainda é giz e transparência. Ou fomentar uma outra forma de se aproveitar, de se usar da tecnologia. Lógico que tem cenários e cenários. A gente sabe a realidade de uma escola pública, que às vezes não tem nem carteira direito para o aluno sentar, e a gente sabe a realidade de escolas particulares que usam muito bem a tecnologia. Então, é complicado, né? Muito. E quando a gente pensa em proibição, a gente não está olhando para formas de educar, né? Então, educar esse indivíduo, ele precisa começar a entender qual que é a importância da escola, para que serve, para que não serve, do estudo, onde isso vai levar, o que está acontecendo em sala de aula com os professores. Enfim, é muito mais complexo do que parece. É complicado, né, professor? E falando em carreira, agora a gente pega esses jovens, a gente falou sobre como eles acessam, mas e na hora de escolher? Porque além desses, é claro, que já fizeram e nem pegaram a nota agora, esse ano começa de novo para alguns deles que não foram bem e para essa leva que vem agora oficial. Na hora de escolher a carreira, além de número de concorrência, né, de nota mínima necessária, nota de corte, o que se indicaria como critério, assim, o básico o feijão com arroz pra você começar a pensar na tua carreira? Existem dois aspectos que são essenciais, são básicos, mas não são fáceis de serem explorados, tá? Então, um é o autoconhecimento e o outro é o conhecimento da realidade. Né? Então, assim, quando eu falo, como assim autoconhecimento? Olhar pra si mesmo. Tem pessoas que são excelentes comunicadores desde lá, tem que seja pra ser líder que faz bagunça em sala de aula. Ou não é? Os outros que são os excelentes, mais quietinhos da matemática, ou o que for, enfim. Então, se reconhecer as suas características, tanto no âmbito escolar quanto fora dele, né? Então, olhar para suas habilidades, seus interesses, suas facilidades, a sua realidade. Você precisa, de repente, pensar numa carreira que você vai ter que se inserir no mercado de trabalho ao concluir o ensino médio e fazer uma faculdade, ou não? Você pode estar no cursinho, fazer mais 2 anos, alguém vai te auxiliar para ingressar num curso que, de repente, é mais concorrido, e é possível ou não. Então, olhar para si, para essa sua realidade, de forma cuidadosa, né? E olhar para o mercado de trabalho, né? Porque hoje em dia as pessoas também falam, agora tá na moda, tal curso. Tá, meu bem, só que até você passar no vestibular, você começar a terminar, será que esse é o cenário? Sim. Será que esse é um curso, uma carreira, uma profissão que tem aí uma sustentabilidade? Então, como que estão essas coisas? Então, ainda hoje, isso me surpreende, porque todos os dias, há mais de 15 anos, eu atendo jovens, né? Jovens adultos, em relação às questões de carreira. E ainda hoje, os cursos tradicionais são os mais desejados. Engenharia, direito, né? medicina. Ainda hoje, né, que nós estávamos falando, se você chegar hoje numa sala de aula tradicional, que não é de uma preparatória para o militar, se você pergunta como funciona uma carreira militar, não sabem responder. Não sabe. E é uma oportunidade que está aí. Sim. Né? Enfim. Então, olhar, conhecer a si, eu gosto de falar assim, olhar para dentro e olhar para fora. E conhecer os cursos, as profissões, as oportunidades, as tendências também para fora. É isso aí. Né? Só que ter o mínimo de bom senso e senso crítico para escutar de quem
sabe o que tá falando. Sim. Não de quem se posiciona pra parecer que sabe do que tá falando. É isso aí, né? importante, isso é Acho que é um bom exemplo, né? Isso aí, pra questão de tendência, uma coisa quem escolheu ser designer gráfico há uns 4, 5 anos atrás e quem vai escolher ser hoje. Sim. Porque eu não sei se as faculdades estão preparadas, os cursos, com o IA, né? Porque você vai mais gerenciar do que criar, né? Com certeza. Então, é um negócio maluco, né? Então tem que estar muito... E é um intervalo curtíssimo de tempo, cara, pra ter essa mudança. Quem entrou 4 anos atrás, tá se formando agora, tá vendo um cenário completamente diferente do que tava. E tem que quando buscar ele entrou. especialização e Isso. curso e não sei o quê, né? É uma loucura isso. Eu imagino a cabeça desses jovens e dos pais, né? Que eu me coloco que eu sou pai e daqui a alguns bons anos quero ver o que eu vou fazer com o Vicente. Bota pra ser gamer. Vai ser Fazer game. live na YouTuber. Twitch. Ainda, ó, eles chegam lá, essa nova geração, o que você quer fazer na vida? Quero ser youtuber, Pois é. tiktoker, e falam mesmo, Tem e muito, é isso. doutor, assim? Tem bastante. Muito. Então tá bom. Então tá, porque a gente não pode desconstruir simplesmente falar... Não é esse seu sonho? Vai que é um que dá boa. Vai que é. É a minoria, né? Então eu quero ser jogador de futebol. Vai que aquele lá é um que teria um potencial até lembrei ou não. aqui o exemplo do menino que participou do Boa da Pan, que foi um dos ganhadores do prêmio Influenciador do Ano Jovem Pan, na categoria Gamer, né? Paivinha. O pai vinha, ele fazia educação física, não lembro aonde agora, você lembra que ele falou? Não me recordo. Ele fazia educação física, daí na pandemia ele começou a jogar FIFA. E ele virou um dos melhores gamers de FIFA do Brasil, Olha que só. sabe do mundo, e o cara ganha muito dinheiro e trancou a faculdade. Eu acho que trancou, né? Mas, ó, e aí que você vê o negócio. Não tem como, mesmo nessas carreiras, digamos, alternativas, o adolescente, o jovem, fugir do compromisso. Não, Entende? isso que eu ia entrar Ele vai- agora. você quer isso? Então é isso? Vai Então ter que vamos escolher. lá. Você tem conteúdo pra mancar quantos minutos aqui falando comigo de um assunto? Você falou menos e seja. E quer ser streamer. Não é? Então o que você gosta? Que assunto? Não, quero ser, sei lá, do esporte. Ok, fala aí, 15 minutos pra mim. Não sei. Não, você vai. Tá bom, então você vai se preparar pra isso, evidente. Você vai procurar, né? Mas aí, de novo, assumir as consequências. Ó, vamos pegar os modelos de referências, ó, XYZ, assim, dedicação, pipipi. E mesmo os adultos, viu? As pessoas que olham isso tudo hoje em dia, os que me procuram estão pensando em transição de carreira. Eu acho tão legal, queria ser influencer, ou queria... meu bem, você sabe quantos desses aí ganham dinheiro pra pagar as contas? Eu tô tirando foto ou não? Né? Como é que funciona? Como que não funciona? Como é que é? Tem alguém... Então, de novo, tudo entra pra aquela base que eu te falei. Autoconhecimento, informação da realidade. Então tá bom, você tem como ficar lá desfilando isso e aquilo, fazer as parcerias, não precisa de dinheiro, ótimo, ou precisa de dinheiro e vai investir um monte, assumir de repente aí riscos, inclusive financeiros, de largar empregos, entre outras coisas, e se dedicar de verdade. Porque tudo, inclusive a carreira que for, é isso, tem que ter dedicação. E os pais? Os pais, como que eles podem auxiliar? A gente até falou aqui antes sobre muitos pais que tentam forçar, né, uma escolha de carreira nos filhos e tal. Tirando isso, que eu imagino que seja muito errado. Como que os pais podem auxiliar nesse processo? Porque a tendência é o jovem não fazer a menor ideia dessas duas coisas. Nem de como fazer essas duas coisas. Exato. Como que ele pode auxiliar? E os pais também não sabem o que Pois fazer. é. Por isso que é importante orientarmos. Então, assim, a primeira referência desses jovens é a referência da família, né? Tem a referência ali dos agentes educativos, né? Do pessoal da escola. Sim. Tem a referência dos pais dentro da família. E hoje em dia nas redes sociais. Só que daí a gente tem que cuidar de novo com aquele recorte das redes sociais, o que está sendo posto. Sim. Só o lado bom ou não, como que é, como não é. Então, os pais entram na posição de alguém que orienta a buscar informação, levar, de repente, muitos levam para conversar. Tem um amigo lá que fez tal curso, ou trabalha em tal área, faz uma ponte, chama, né, para uma conversa, faz uma ligação.
Ou indica, olha, desde pequenininho percebo que você tem tais características, hoje você tá assim, porque você tá numa fase de transição, né? Porque a adolescência é isso, a transição da infância pra vida adulta. Então, eles estão realmente sem saber quem são, né? Então, olha, até aqui a gente te percebeu assim... veja se isso não traz pistas sobre o que caminho seguir ou não. Estimular o autoconhecimento. Coloca lá no chat GPT, vai pôr exercício de autoconhecimento. Onde buscar informação. E daí você faz uma peneira e orienta. Se não der certo, manda pra gente que é profissional nisso. Mas pensando num primeiro movimento aí, né, sem um custo de que você tem ali em mãos. Ser pai não é fácil, Não é fácil. Mas procure, né, um profissional, a psicóloga, a Rafaela tá aqui com a gente hoje, falando mais sobre, né, a questão de carreira, principalmente para os adolescentes que estão aí quase ingressando no ensino superior, né, o pessoal que tá esperando a nota, então a gente comentou aqui, sexta-feira agora, né, vai ter a divulgação da relação de aprovados do vestibular 2025, processo seletivo, né, pro curso de licenciatura também, em letras e libras, vai ter lá também. Então tem várias coisas e você tá aqui acompanhando um pouco do que temos para ajudá-lo com ela, a doutora Rafaela, aqui no Boa da Pan. Mais pergunta, Lelo? Sim. A gente tem, lógico, acho que o mais de cara é mandar para o profissional. Sem dúvida alguma. Porque é difícil, né? Porque é um momento muito... Eu imagino, pensando como pai também, você vai ficar muito receoso de dar uma orientação equivocada, de repente. Né? Sim. Tipo, vou falar um negócio que daí ele vai para um lado, ela vai para um lado que não tem nada a ver com ela, descobrir depois, me odiar para sempre. Então... Não, e fica mesmo, né? E fica aquela coisa, aquele clima familiar. Não, Sim. porque eu fiz esse curso porque minha mãe e meu pai falaram que era o melhor. Quais os erros que os pais cometem nesse processo, tentando auxiliar? Tá. O primeiro erro é ter um posicionamento autoritário, Aham. né? Nesse sentido de eu pago uma privada se você fizer o curso XYZ. Aham. Escuto muito. Sim, bota um funil. Então, se você não passar numa instituição pública, se for privada eu pago, mas se for esses 3. Você não sabe que curso quer fazer, vai ter que escolher, vai ter que decidir agora, porque eu não vou pagar cursinho. Ou não tem cursinho. Então, posicionamentos autoritários, quando se fala da construção de carreira e de vida desse indivíduo, são inadequados de forma geral, né? Negligenciar também que por um lado nós temos esses que querem colocar a própria opinião e falar que esse é o caminho certo, como se existisse isso, mas tem aqueles que negligenciam também. E os jovens costumam sentir falta, eles falam, eu queria tanto que meu pai e minha mãe me dessem uma orientação que fosse, né? Então também se ausentar, não numa perspectiva de dar autonomia para que esse indivíduo pense, simplesmente ignorar essa informação. Se vire, você que decida, você que faz e assim por diante. Então isso também não é... E aí dobra o peso no adolescente, né? Sim. Que pensa, não, meus pais estão confiando que eu vou tomar a melhor decisão. O cara fica com 2 pesos, né? Sim. Também tem um posicionamento que é o que a gente chama assim de um posicionamento de que pode tudo. Então... pode tudo. Pode começar e largar, e começar e largar, e começar e largar, e não tem regra nenhuma. Ou você é meu filho, minha filha maravilhosa. Você nasceu pra arrasar. Então pode fazer o que você quiser, onde você quiser, como for, como não for, né? Então tem algumas coisas que... E quando a gente para pra pensar e tomar consciência disso... assusta, porque acontece mais do que a gente imagina, né? É que às vezes eu acho que deve vir até na infância já, né? É o que começa a escolinha do não sei o que, faz 2 meses, sai. Tira, começa não adaptou. Vou tocar flauta, E romantizam demais, né? Essa coisa Sim. de, eu larguei a faculdade, tava quase terminando pra fazer isso, e me dei super bem, abri uma franquia, biriri, bororó, e tem uma romantização desse negócio que não é legal, né? Isso. É uma pessoa em milhões ali, né? Que dá certo, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar e outras coisas que são do dia a dia mesmo, da rotina. Então, se você chega em casa todo dia e fala, nossa senhora, hoje o dia foi
um horror no trabalho. Daí você sei lá, qual a sua profissão, sua carreira. Que referência que ele vai ter daquilo, né? O trabalho é ruim. Ou nossa, a vizinha é médica, né? Usando a medicina que ainda é o mais admirado de forma geral pela população. Nossa, porque não sei quem é médico. Nossa, filho de fulano e ciclano vai fazer medicina. Isso e aquilo. Então são coisas que às vezes não tá falando de forma direta, não tá se preocupando com isso, mas que no discurso fica. Com certeza. Né? E vai trazendo ainda mais inseguranças na maior parte tem da que fazer tal coisa. Mas e esse posicionamento acho que desde cedo, né? Lógico, se teu filho já é adolescente, corre atrás do prejuízo. Mas os pais de crianças pequenas, né? Pensando nessas escolhas que os filhos vão ter que fazer o resto da vida, porque a vida é escolha o tempo todo. Tempo né? todo. A gente pode já no começo, ali na educação, na primeira infância, colocar, né? Agir de forma a tornar o processo decisório uma coisa natural. O que você daria de dica para criança, para lidar com crianças, para elas já irem aprendendo a tomar decisões? Então, coisas básicas. Escolha da brincadeira. Então, agora é o momento da brincadeira. Ou hoje vai ser a noite do cinema. Ou hoje você vai ter que chamar uma amiguinha. Ou um amiguinho só pra ir pra piscina. Então, coisas que você dá o cenário e coloca as duas opções. E de forma aproximação social. Então, café da manhã. Você vai ter que comer a banana ou o mamão. Entendeu? Vai fazer direito, né? Não é aquela educação positiva que a gente vê nos memes. Às vezes eu sacanei minha filha, eu já falo isso. Você vai tomar banho agora ou vai dormir na rua? Qual que você escolhe? Vai, mas eu entendi. Você entendeu? Então tá bom. Mas pras crianças, né? Então, assim, direcionado conforme cada idade, evidente, mas que não é livre, não é um troço livre. Não, tem ali. Ou esse ou aquele, faça o seu exercício, a roupa. Né? Ou essa ou aquela. O que você quer? Que roupa que você quer? Dependendo do que for, não tem problema, deixa livre. Abre o seu guarda-roupa, né? Arruma a malinha das férias agora. Ou, enfim, então esses movimentos são bem importantes. Até da escolha do jogo. E, enfim, o que for. Mas que eles possam ir fazendo tomando essas decisões de forma gradual, conforme as responsabilidades e possibilidades de cada idade. E os pais que não fazem a mínima ideia de como né, percorrer esse caminho, tem que buscar ajuda, né, doutora? Precisa. Uma outra coisa que eu lembrei agora, existem livros, são poucos, mas existem livros que falam sobre as carreiras, as profissões para as crianças. Então também é legal, interessante, para estimular o hábito de leitura. Eu falo assim, para os adultos que abandonaram isso e querem retomar, aproveitem que tem os filhos, nem que seja leituras, né? Infantis, que tem tantos aprendizados, tantos. Então, isso também auxilia bastante. E você dá essas dicas nas suas redes ou não? Só... Então, dou várias dicas. Qual que é o Instagram? Mas essas não, depois eu acho que vou recortar e postar lá. Boa! E qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é rafaela.de.faria. Rafaela.de.faria. No singular, Faria. Exatamente. Pô, Rafa, obrigado seguir. mesmo, hein? Que papo legal. Acho Muito que legal, muitos pais que estão ouvindo o Boa. E acho que foi até um momento legal, porque a criançada não tá no carro agora. E às vezes o pai tá escutando aí as mães ouvindo e falou: opa, acho que não tô fazendo certo isso aí não, hein? Acho que tá na hora de dar uma mudada, procurar ajuda, que é muito importante, porque às vezes sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Então, é buscar ajuda de uma profissional, né? Saber o que tem que ser feito, porque se em algum momento, e se você acha que não conseguiu trilhar o caminho que você queria profissional na vida, vamos deixar então pelo menos tentar fazer o certo com os filhos da gente, né? Sim. Pelo menos isso, né? Sim. Muitos carregam aí uma frustração e que é manifestada como um desejo, de repente. Sim. E também, se necessário, fazer uma transição de carreira, e a psicologia também pode ajudar nisso, né? Todas. Quando a gente pensa na parte de orientação profissional de carreira, nós estamos falando desde a primeira escolha, com esses jovens, muito jovens, até preparação para aposentadoria. Pô, que maravilha. Olha aí, hein, cara. Show de bola. Então procure lá no Instagram, @rafaela.defaria.
Faria. Rafaela de Faria, muito obrigado. Espero que você volte mais vezes aqui no Boa da Pan para dar dicas para essa criançada que tá ouvindo Boa. Os pais, que é muito importante também. É um papo muito legal e necessário, ainda mais nessa transformação que a gente tá tendo o privilégio de presenciar, nessa mudança toda de profissões, o mercado, aquela coisa toda. Então, obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Rafaela, Valeu, muito obrigado. Rafaela Faria, psicóloga aqui no Boa da Essa fera aí, meu. Ai, gente, e agora? É hora de falar de algo muito legal também. É claro. Com a Claro você se conecta mais com o seu amor de verão.